Crítica da razão pura. É um pouco assustador, né? Essa frase é assustadora. O que seria crítica da razão pura? Parece tão distante, né? Mas é o nome de um livro de Immanuel Kant, filósofo iluminista do século XVIII. Que significaria? Bom, crítica no sentido de criticar, mas também mais no sentido de analisar. O que é a razão pura? Então vamos voltar um pouquinho para a gente poder compreender esse momento da filosofia, né? Porque existiam duas correntes principais na filosofia em relação ao que o homem pode conhecer. O que o homem pode conhecer? A corrente dos empiristas, que empíria quer dizer fenômeno, né? Experiência, aquilo que acontece, eles diziam que nós só podemos conhecer através dos sentidos. Aquilo que nos chegam, né? Aquilo que nos chega através dos sentidos é o que nós podemos conhecer, mas não podemos. Os racionalistas, como Descartes, por exemplo, Spinoza, ao contrário, diziam que não. Nós podemos conhecer através da razão. E a razão não depende da experiência. É como se fosse a razão a priori, vamos dizer assim, ela já nasce com a gente. O ser humano já é dotado da capacidade de conhecer. O que Kant faz? Uma verdadeira revolução. Ele mesmo chama de revolução copernicana. Por quê? Porque Copérnico, né, revolucionou a ciência ao dizer que quem gira ao redor do Sol é a Terra e não o contrário. Então, o que Kant vai dizer nessa crítica da razão pura? Lógico, não é um livro fácil, mas também não é uma coisa demoníaca. Por quê? Ele vai dizer que as duas correntes estão certas, quer dizer, ele vai pegar um pouco dos empiristas e outro tanto dos racionalistas. Mas ele vai dizer o quê? Que tem coisas que o homem não pode conhecer, que a razão do homem não alcança aquele ser, aquela essência das coisas, do mundo, da realidade. Por exemplo, o homem não pode conhecer Deus, o homem não pode conhecer a alma, né? São coisas além da capacidade racional do ser humano. Então, nesse livro, A Crítica da Razão Pura, ele está preocupado em estabelecer na filosofia os limites do conhecimento. Então, é um livro sobre teoria do conhecimento, epistemologia, né? Episteme quer dizer conhecimento em grego. Então, é isso de que se trata. A crítica da razão é dizer, ó, a razão aqui ela não pode, não adianta, não vai conhecer nada. Então, o que pode conhecer a razão? Ele vai dizer, a razão não pode conhecer o nômeno, o ser em si, mas ela vai conhecer o fenômeno. O que é fenômeno? É aquilo que aparece, né? É aquilo que aparece na experiência. Então, o que a gente pode conhecer na realidade? A gente pode conhecer tudo que aparece no tempo e no espaço. Fora disso, o ser humano não consegue chegar. Então, o tempo e o espaço são as condições que nos permitem ter conhecimento, fazer a ciência. Mais tarde, também, Kant vai escrever Crítica da Razão Prática. Aí ele vai se debruçar na questão da moral, né? O que é moral, né? Se a gente já nasce com julgamento moral ou não. Enfim, é uma outra história. Mas então não tenham medo da crítica da razão pura, porque é simplesmente estabelecer
os limites daquilo que o ser humano pode conhecer. E acho muito bom a gente ter isso em mente, né? Quando a gente pensa, né, em coisas transcendentais que escapam, né, desse mundo, apliquem a teoria de Kant. Nós só podemos conhecer aquilo que aparece no tempo e no espaço. Obrigada.